às 12h30 do dia 28 de junho de 2024, presta depoimento ao Museu do Samba Selma Teixeira Candeia, para a série Memória das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro, uma parceria do Museu do Samba e do Banco BV por meio da Lei de Incentivo do Ministério da Cultura para o projeto Iabás do Samba. Tendo como entrevistadores Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba, e Lurian Reis da Silva Lima, músico e historiador. Selma, gostaria que você começasse aqui esse seu depoimento, informando o seu nome completo e data de nascimento. Eu me chamo Selma Teixeira Candeia, filha de Antônio Candeia Filho, e nascida dia 13 de janeiro de 1959. Me conta um pouco da história da sua vida, né? Onde você nasceu, onde você passou sua infância e qual foi sua atividade profissional? Eu nasci mesmo em Oswaldo Cruz, na casa onde meus pais moravam, né? Casaram e moraram, e de parto normal. E fui criada também ali em Oswaldo Cruz. Primeiramente na casa onde eles moraram. Depois se separaram, aí eu fui para a casa da minha avó, que era ali mesmo, uma rua depois, 2 ruas depois, e fui criada ali até a idade de uns 10 anos. E depois dali, ele estava morando em Jacarepaguá, na Rua Albano. Eu ainda continuei morando lá com a minha mãe, com a minha família, por parte da família materna, né? Mas aos 14, 15 anos eu fui morar definitivamente com ele lá na Mapendi, na Taquara. E a minha formação veio disso, né? De pai, de mãe e essas coisas, né? Que a gente vai para casa uma semana fica com o pai, a semana passa com a mãe, e a minha mãe trabalhava também. A sua mãe trabalhava em quê? Minha mãe fazia de tudo, né? Além dela ser uma excelente cozinheira, ela era uma excelente costureira, né? Que ela trabalhava para boutique de alta costura, ela fazia de tudo, autodidata, mas ela era muito perfeita nas coisas que fazia, artesanato, bordado, tudo ela trabalhava com isso. E o seu pai, ele trabalhava com o quê? Meu pai? Bom, a profissão do meu pai mesmo, ele era, se eu não me engano, ele começou quase com a mesma profissão do meu avô, que meu avô era tipógrafo. Era sambista, mas ele trabalhava como tipógrafo, e meu pai começou a trabalhar com ele, mas aí começou a estudar e passou para a Polícia Civil, né? Passou para a Polícia Civil. A profissão do meu pai era policial civil do estado na época da Guanabara, parece, né? Porque em 1950 e pouco, acho que era Guanabara. Então ele saiu como como é? Que falavam Polícia Civil mesmo, né? Policial civil. E depois prestou lá um concurso que saiu como a ser delegado de polícia, mas não chegou a assumir a função, porque ele sofreu um acidente ao qual deixou paraplégico na época e não deu para ele assumir. Mas ele trabalhou durante muitos anos na segurança pública. Certo. Você disse que morou com a sua avó? Morei com as minhas 2 avós, tanto a materna quanto a paterna. E elas eram o quê? Enfim, o que elas faziam? Não, minha avó paterna, ela não era formada em nada, era uma dona de casa, mas era... Trabalhavam fora? Não. Fazia só as coisas dentro de casa, porque meu avô naquela época era muito machista. E ela foi acostumada naquela época, né? Então ela fazia as coisas dentro de casa, cuidando do filho, e era beata. Então ela tinha as ocupações dela, fora os trabalhos da casa, ela tinha a presença dela sempre nas igrejas, que ela se eu não me engano, era a mãe dela. Católica? Católica, naquelas igrejas católicas, ali de Madureira, de Oswaldo Cruz. Então ela tinha aquela função lá como beata, né, de ajudar o padre, aquelas coisas. E o meu pai foi coroinha, até na idade de 17 anos, porque ele
era filho único dela. Meu avô, que tinha outros filhos, mas com minha avó só tinha meu pai. E ela era muito agarrada a ele, então ela levava ele para todas essas funções católicas. Então é um fato até inusitado que ninguém sabia que meu pai foi coroinha, até a idade de 17 anos. Mas era daquelas famílias que de manhã, do domingo vai na missa, na sexta-feira leva macumba? Não, minha avó não. Minha avó, a paterna, não. Nem a minha materna eu sabia disso. Quem era o da macumba lá era meu avô, a minha mãe e o meu pai. Mas meu pai, acho que veio depois. Porque até ele chegar a ser coroinha, acho que minha avó não consentia. Minha avó levava ele para tudo que era lugar na igreja, aquelas festas que tem. E aí, a sua atividade profissional? A minha atividade profissional? Você trabalhou fora, trabalhou com o quê? Não, eu trabalhei durante uma época, comecei a fazer faculdade, aí meu pai faleceu, então a gente precisava até de trabalhar para poder equilibrar as coisas, né? Porque depois do falecimento dele ficou tudo muito conturbado. Aí eu comecei a trabalhar no escritório, eu trabalhei no Itanhangá Golf Club durante os 5 anos, na área de departamento pessoal, que na época, hoje é recursos humanos, mas era departamento pessoal. Depois dali, peguei vários outros serviços de escritório, mas no final fui gerente de um hotel, né? Um hotel em Bom Sucesso durante os 7, 8 anos. E depois casei, tive filho. Qual o nome do seu marido? Do meu marido, não, o pai dos meus filhos, né? Meu marido, eu cheguei a casar. Eu nunca cheguei a casar. Até porque meu pai já tinha havia sido falecido. E ele me orientou que eu não fizesse isso para não perder a pensão. Filha, você não precisa de ninguém. E papai vai deixar as coisas para você. Então eu decidi não casar e optar. Mas ele era da aeronáutica, entendeu? Ele ficou não sei quantos anos lá, era sargento na época. E quantos filhos você teve? Tenho 2 filhos, e 2 o nome meninos. Deles? E Felipe é o mais velho, que está com 42 anos, vai fazer 41 anos. E o Yuri, que tem 34. E qual era o nome completo do seu pai e o nome completo da sua mãe? Da minha mãe? O nome completo do pai e da mãe. Meu pai era Antônio Candeia Filho. E aí minha mãe, Nancy Teixeira Candeia. E me fala um pouco como é que era a sua... Você falou que passava um período... você se formou? Você estudou até que série? Eu? Sim. Eu não cheguei a terminar meu curso universitário, que eu comecei a fazer administração e logo após meu pai faleceu. E eu não dei continuidade àquilo. Não chegamos a se formar, nos formarmos, não. Nem eu, nem meu irmão, mas eu fiz administração de empresa. Fala um pouco como é que foi essa relação sua, qual era a sua vivência dentro da casa do seu pai? O que acontecia dentro da casa do seu pai? Porque eu acho que... Fala. A relação de pai e filho, e meu pai por ter havido aquele acidente, então ele tinha uma certa dependência de nós para algumas coisas. E a minha madrasta trabalhava na época, ela era enfermeira, auxiliar de enfermagem lá na Curicica, tinha lá técnica de enfermagem, e precisava da gente, que a gente auxiliasse ali, né? Então era eu, meu irmão e a filha dela. Então a gente fazia os trabalhos, as coisas de casa, uma ia para a cozinha, outra ia para o banheiro, meu irmão cuidava de cachorro, de quintal, e essas coisas. E ajudando a ele no que ele precisava, né? Tipo, às vezes, na época ele não dirigia. Então quem ia receber os direitos dele era meu irmão. Quando o meu irmão não ia, e depois ele foi, tirou meu documento, aquelas coisas para a gente poder ir com ele nas gravadoras, nas sociedades que ele participava para poder tirar os direitos, porque ele não podia subir.
E a gente tinha que subir, se apresentar lá, e ou os caras desciam, ou depois a gente mesmo recebia lá, passava para ele, dava tudo certo. Então a gente auxiliava ele em todo esse sentido, né? Eu, principalmente, eu ficava mais na parte da cozinha, porque eu desde pequeno cozinho, né, aprendi cedo, mas todas as duas cozinhavam bem, a gente fazia um revezamento. E o meu irmão cuidava de quintal, ele gostava de muito bicho, muito cachorro. Tinham 6 cachorros grandes de porte. Então, quem é que limpar aquele quintal todo? Uma casa enorme. Então, a gente fazia essas tarefas fora, estudar, fazer curso. Porque a exigência dele é que a gente ocupasse o nosso tempo, para não ficar perturbado aí no meio da rua. Então, ele estava sempre, ele mesmo procurava, né, para a gente, cursos. Às vezes a gente nem queria fazer, mas ele botava para fazer inglês, ele botava para fazer não sei o quê. Aí então, eu abri um curso, não, vai lá e faz. Ele não se incomodava em nos trazer e nos dar mais instrução, entendeu? Ele sempre nos orientou para que nós estudássemos, que nós tivéssemos uma garantia, né? Porque ele sempre acreditou que, na realidade, o estudo é que te eleva na vida. Conseguimos mais ou menos, não conseguimos me formar, mas eu acho que a educação que eu tive e que meu irmão teve em relação a isso foi fundamental na nossa vida. E como é que começa a sua ligação com o samba? Olha, a minha ligação com o samba é desde que nasci, né? Porque eu não me via, eu nunca ouvi outro tipo de música. Até porque a minha mãe era do samba, minha avó era. O que era ser sua mãe do samba? O que ela pertencia a algum segmento do samba? Primeiro, ela parece que ela foi da ala das damas, era uma das alas que tinha dentro da Portela, uma ala nobre. Aí eu sei que ela desfilou na ala das damas, ela saiu como que a gente fala, né, que hoje diz que é estandarte, né, mas naquela época era estandarte na época, hoje é, sei lá como é que fala, destaque. Na época era estandarte. Então, tinha algumas personalidades que vinham, como ela era muito antiga e foi criada lá, então ela vinha num certo destaque. Tanto por isso que ela começou a aprender a abordar as coisas, porque ela mesmo fazia a própria fantasia dela. A minha avó era uma das baianas, as minhas tias todas eram baianas. Eu tinha primos por parte materna que eram passistas da escola. Geralmente, ou Portela ou Império, porque havia uma coisa assim muito engraçada, né? Tinha uma parte da família que era portelense, a outra parte era imperiana, mas era todo mundo reunido naquilo. E o seu pai, o que ele... No samba ele pertencia a qual segmento? Meu pai sempre foi compositor. E ele foi convidado aos 17 anos, não sei se ele ainda era coroinha ou não, mas pela história que eu sei, porque meu avô não deixava que ele frequentasse as rodas de samba que havia lá nos terreiros, acho que Sidona Steck, eles faziam sempre aquelas reuniões. E ele ia escondido. E ele já fazia alguns, disse ele que eram uns poemas, eram os versos, né? Mas meu avô não queria, que queria que ele estudasse. Botou ele para estudar e tudo. Mas ele foi levado pela sua ancestralidade, né? Que meu avô, além de ser sambista, foi nascido nisso, tocava flauta e foi um dos criadores, né, da comissão de frente da Portela, um que idealizou aquilo. Ele fez, junto com o Siloca, o irmão do tio Valdir, o primeiro abre-alas da escola. Ele conseguiu fazer a ala a primeira velha guarda, sabe? A primeira ala de passos coreografados. Isso tudo foi ideias do meu avô, junto com o Siloca, com outros lá. E meu pai não queria, meu avô não queria que meu pai fosse nada, mas o tio Manasseia, parece que uma coisa que eles faziam nos encontros que eles tinham, ouviu ele cantando. Aí falou, Candeia, faz um tema assim, porque naquela época, para entrar para a escola, tinha um crivo, né? Então eles davam Tinha que fazer um teste. Eles davam um tema
e você tinha que fazer um samba baseado naquele tema, naquela hora que ele falasse contigo ali. E assim ele fez, e Tim Manassés se encantou e convidou, aí convenceu o meu avô não queria, mas convenceu o meu avô, poxa, o menino tem talento, não sei o quê, deixa o menino entrar para lá dos compositores, a gente precisa ser e tal. E assim que ele começou. E logo a seguir, a Portela parece que já estava naquela produção de desfile, então já tinha a coisa de questão de fazer samba enredo. Então ele fez um samba, se eu não me engano, com o Tivaldir. E ele ganhou essa disputa aos 17 anos. O primeiro samba dele foi um samba enredo na Portela. Você lembra o ano? Ou o título do enredo? Não sei se foi Brasil, Panteão de Glórias. Eu tenho que ver, cara. Minha cabeça é meio falha para essas coisas. Depois a gente pesquisa. Hã? Depois a gente pesquisa. Tá. E ele ganhou 7 anos seguidos. Ele com outros parceiros, não só ele, né? E ele ganhou 7 anos. Foi o compositor que mais fez samba dentro da escola naquela época. Agora tem uma opção, que a disputa lá agora, todo mundo queria passar essa coisa de Candeia. Quem né? é que ganharia de Candeia? Eu não sei se os atuais agora conseguiram. Me parece que sim. Que alguém conseguiu, mas tá bom, né? Quem seria recordista do campeonato de samba? Recordista mesmo. E daí ele começou a fazer samba, ele teve também o samba dele gravado. Acho que o primeiro samba dele gravado foi pelo Elisete Cardoso, se eu não me engano. Que foi o samba dele com o Paulinho, né? Vou pelas minhas madrugadas. Aí foi gravando outros, criou um próprio grupo, os Mensageiros do Samba. Ele, Tivaldir, Tio Arlindo, o pai de Arlindinho, Picolino e Casquinha. Do meu pai, eram 5. Os Mensageiros do Samba gravaram um disco. E aí ele foi fazendo as outras coisas, junto com os parceiros. E é isso. E você, claro, acompanhava o pai ou mãe para o samba. Algum segmento do samba te encantava mais? Samba. Eu adoro ser samba. passista. Sempre gostei. Porque eu fui acostumada com roda de samba dentro da minha casa. E depois que ele sofreu o acidente, ele tinha muitas visitas em forma de apoio. Os parceiros dele, os amigos dele, porque ele ficou paraplégico muito cedo. Eu estava com uns 3, 4 anos. Então, a minha lembrança é só aquele negócio, porque a gente não escutava outro tipo de coisa. E eles chegavam de madrugada, né, filha? Ou de manhã, porque eles iam para os sambas dele, outras escolas, não sei, outras coisas. E vamos visitar o Candeia. Eles não queriam saber, não. Ia todo mundo com o instrumento, parava na porta e ficava lá. Aí quando eu olhava, que eu ouvia aquilo, eu falei, ai meu Deus, a gente não tinha nem direito de dormir. Mas eles estavam fazendo visita. Meu pai ficava boladão. Aí eles, não, pode ficar tranquilo aí, Candeia, dorme aí, daqui a pouco a gente chega, vamos ali na padaria. A padaria já abriu, aí voltavam com pão, com mortadela, traziam bananada para mim, cavaca, tinha na época, umas cavaca, aí eles traziam sempre pra gente, que eu era bem garota ainda, né? E assim foi. Então era muita roda de samba que tinha. E eles improvisavam, até meu pai levantar, fazer o aceio dele. Isso já era 10 horas, 11 horas, e já estavam tudo lá, dormindo, caindo um em cima do outro. Os que estavam mais espertinhos da noite continuavam lá cantando, mas eles ficavam lá largados pelo sofá, caíam lá, ficavam deitados no chão. E era muito legal. E depois eles começavam, meu pai saía e começavam a fazer. Cadê? Não sei o que. Tomava café, meu pai meio. Pô, vocês são demais. Pô, a gente veio aqui te agradar. Aí puxava um samba. E eu via aquilo. E eu ficava olhando, lógico, né? Eu tinha que ficar ali, ajudando a servir. Aí começava a roda de samba, e eu ficava observando eles sambar. E meu avô também ali no meio. Então, por isso que eu sei, tem essa questão de partido alto, porque eu vi eles sambar. O que mais me encantava era aquelas danças.
Não era porta-bandeira, não era nada. É como eles sambavam. Humildinho. Humildinho, aquilo ali. Porque a roda de samba era muito coisa. E era toda semana. E tinha dia que era quase semana inteira. Porque eles iam falando um para o outro, sabe? Aí se encontrava com outros amigos, outros parceiros, outros lugares, de outras escolas mesmo. Aí tá, amanhã quem vai é a gente. Aí o homem não tinha sossego. E a gente não dormia. Mas era assim. Tem uma história engraçada dessas dificuldades e como é que é. Porque, apesar do, como você colocou aí, né, o Candeia foi campeão de vários sambas enredos, mas o sambista não conseguia viver no conforto, mesmo com tantas gravações, né? Não é isso? Não conseguia viver no conforto, mesmo diante de tantas gravações. Não tinha como. Existia uma dificuldade e tem uma história pitoresca da geladeira, queria que você contasse. Porque na história da geladeira com o Martinho, né? Então, já vi essa tal de roda de samba, que depois ele começou a se empolgar mais, que ele não queria sair, que ele estava deprimido. E ele se entregou mesmo, entrou no processo de depressão. Aí que eles iam com mais frequência lá, quando ele menos esperava, eles chegavam, vamos fazer um feijão, aí... E ali depois ele descontraía. Aí pegavam ele, levava ele, sem ele saber, botava ele no carro, vamos ali. Aí levava ele para o teatro lá, para Opinião, para Zica, para lá, para o Zicartola, que uma vez até eu fui com ele, mas era bem pequeno. Mas geralmente quem acompanhava mais essa saída dele era Jairo. Comigo ele Jairo, seu irmão. Ele não me deixava muito... assim, sei lá qual era o problema dele comigo. Porque ele nunca me deixou desfilar, né? Ele não deixava você desfilar? Nunca desfilei. Por que você acha que ele não deixava? Acho que ele tinha até um receio por eu ser mulher, né? Por ser menina. E ele sempre foi um cara que ele sempre foi muito benquisto, mas também tinha os desafetos. Então, eu seria um alvo fácil, né? Meu irmão já na cabeça dele. Eu acho que não era bem por aí. Mas eu nunca desfilei, e às vezes até pela minha malcriação. Você só começa a desfilar depois que ele morre? Você só começa a desfilar depois que ele morre? Só depois que ele morreu. E desfilei com ele na Quilombo, no primeiro desfile da Quilombo. Ali eu podia porque ele estava. Você podia explicar o que era o Quilombo, a escola Grans Quilombo? O que era a escola Grans Quilombo? O Quilombo foi uma escola que nasceu da insatisfação dele, que ele via o que as escolas de samba, aquilo que ele foi acostumado, os rumos que estavam tomando, a deturpação que estava havendo dentro do samba, dentro de uma bateria, o modo de dançar, o modo de cantar, a evolução das coisas. E houve naquele momento uma maior valorização de pessoas externas que não faziam parte daquela comunidade, daquele cenário. Eles eram mais valorizados dos que vieram de lá, que aprenderam aquelas coisas de lá. Então aquilo começou a incomodá-lo. Por que um cara que veio, que nem mora aqui, está lá em São Paulo? Então ele tem direito a ter uma fantasia e vir e sair desfilando pela escola, e chegava na avenida, não dava coisa, enquanto aqueles que passavam o ano todo e cresceram ali, eles eram excluídos. Então aquilo começou a incomodar ele. E sempre teve um critério, não dizer que eles não bebessem, né? Bebiam, cada um fazia suas coisas lá que queriam, mas havia aquela ligação, havia aquele amor pela tua escola. Ali você estava se dando, como até hoje. A gente, quem gosta da sua escola, gosta e gosta de verdade. É diferente de uma pessoa que vem estranha no ninho. E atrapalha o outro, e atrapalha aquela continuidade. Então isso ele começou a se incomodar e foi falando com as pessoas. E ele, na época, ele não era mais diretor da ala de compositores, não.
Mas era frequente, ele era um dos compositores da escola, então ele tinha o poder da fala lá. Então ele batia de frente lá com aquela gente toda que ele não queria saber. E formou um grupo e começou a colocar as ideias dele, fez um manifesto alertando a diretoria da escola, que na época era Carlinhos Maracanã, se eu não me engano, o que estava acontecendo, a deturpação que estavam invadindo a nossa cultura, a nossa história. Aí começou a juntar uma galera que já frequentavam lá em casa, e eles começaram também, muitos apoiaram eles, outros não, nem todos apoiaram, não achavam que eles estavam errados, entendeu? Mas também não queria assim dispor com a sua escola, porque a intenção não era para o Quilombo sair para desfilar, para competir com as outras, né? Porque é um carnaval mais turístico. Mas ele queria que se mantesse aquela tradição, que todo sambista, o cara tinha que começar a aprender a tocar um cavaco dentro da própria escola, um instrumento de percussão, sabe? A gente poderíamos estar umas oficinas, isso tudo era ideia do meu pai. Ele queria que na escola tivesse também aulas na época, alfabetização, que tinha muita gente que não sabia estudar. Ele falou, então para que tem um núcleo, né, que você não possa auxiliar e instruir os seus? E a proposta do Quilombo surgiu daí, dessa história. E também trazer, né, a sua ancestralidade, né? Quer dizer, meu pai foi o primeiro que roda de samba, que na minha casa já existia, todas as rodas de samba que acontecia na casa, os pagodes, tinha um jongo, tinha uma capoeira. Agora, viu, eu sei dançar jongo porque aprendi dentro de casa, porque na Portela não existia, mas existia no Império, e ele dava com todo mundo, com vovó Maria, com o mestre Darcy, aprendi a dançar jongo lá. Então foi essa formação, essa criação, e o Quilombo surgiu de sair para manter esses ideais, essa escultura do preto. Né? Porque tem jongo, tem capoeira, tem maculelê, e ele começou a desbravar isso. E eu acho que isso é interessante. Seu pai também escreveu um livro histórico que foi Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz. Exatamente por causa dessa insatisfação dele. Ele escreve, repete na Hã? Ele escreve livro bom, fulano de tal. Para você falar o nome do livro. Ah, isso, então. E ele escreveu esse livro, Escola de Samba, A Árvore que Esqueceu a Raiz. Até nós lançamos aqui a segunda edição aqui no nosso museu, junto com o Ginar Araújo, né? Teve outro lançamento. Foi ano passado, que se eu não me engano, que nós lançamos. Exatamente por causa desse desconforto dele. Porque, na realidade, ele ia fazer uma biografia, alguma coisa de Paulo da Portela. Mas eu acho que quem fez, ou que ganhou, foi Marília. E aí ele fez já estava com esse livro engatilhado, alguma coisa assim, e ele colocou, e ganhou também, né, pela Funarte. Funarte, né, que fazia um concurso pela Sala Funarte. de monografias. Justamente para fazer esse alerta, o que ele pensava, porque ele tinha os ideais dele para o povo, para os sambistas, para o povo preto, entendeu? E que aquilo não se perdesse. Ele tinha também criado um centro de memória na Portela, não foi? Oi? Ele também tinha criado um centro de memória na Portela? Criou, mas não acharam que era importante. Agora, como não é importante... O que você acha que motivou ele tentar criar esse centro de memória da Portela? O que eu acho? O que você acha que motivou ele ter tentado criar esse centro de memória? Exatamente da insatisfação. Porque se você não lembrar do quem foi que te fez chegar até ali, como você vai permanecer se você não salientar quem veio lá de trás e para dar, como é que é, ciência para os que estão chegando.
Então a pessoa tem que conhecer a tua história. Ele tem que conhecer por que aquilo começou, que teve aquela ideia, quem que criou aquilo. Tem essa razão de ser. Tem que existir, sim, porque a gente tem essa questão de não ter memória. Você vê que até hoje pouco se fala. Dentro da minha escola, pouco está se falando de Natal, cara. A não ser quando tem uma alusão. Você vê aqui na Mangueira. E várias outras coisas, eu acho que eles são muito pouco citados. Eu acho que nós, como sambista, opinião de Selma Candeia, nós, como sambista, nós temos que valorizar e preservar, sim. E por que dizer não? E por que não dizer cultuar? Colocar esses caras, eles são sagrados. Esses caras são sagrados para mim. Porque se não fosse um Candeia, se não fosse o Cartola, se não fosse os outros que vieram antes dele, nós não estaríamos aqui como sambista. Eu não estaria integrando hoje as matriarcas do samba. Nilcimar não estaria na condição dela de estar conduzindo esse espaço. Que isso aqui é o quê? É o que é? É o trabalho que você vem realizando. Há quantas pessoas que ninguém nem fala estão sendo lembradas desse museu através desse trabalho? É árduo? É árduo. Mas ela está se dispondo a fazer isso, e está fazendo isso brilhantemente, com muita luta, sei disso. Mas o importante é que ela está fazendo. Porque os netos dela, os meus netos, o seu filho de vocês e os outros que virão, vai ter isso como uma referência. Não vai precisar que outra pessoa conte essa história. Ela sempre diz isso para mim, e é verdade. Porque se nós não falarmos da nossa história, o outro vai vir, vai querer tomar o domínio daquilo e vai inventar o que quiser. Porque ele não viveu, ele não participou. Eu posso contar algumas histórias do meu pai, da convivência que meu pai tinha com o Cartola, com um, com o outro, com todos. Ela pode falar. Mas tem gente que inventa umas histórias que fizeram no livro do meu pai, que aquilo nada aconteceu. Aí eles se acham dono da pessoa, do sujeito, sabe? Eu não vou citar nomes, mas tem uma certa pessoa que falou assim, que ele criou o Candeia. Como assim? Como assim? Porque ele se acha o cara que fez o Candeia. Quando ele chegou, o Candeia já estava. O Candeia já era, já tinha samba. Ele já era compositor da Portela, ele já tinha samba gravado. Então se acha dono. Se acha porque estava naquele momento que ele estava passando. Aliás, chegou bem depois, foi apresentado e ali permaneceu. Então se acha o cara que fez. Não fez nada. Ele colheu todo o material que ele havia e quem tem que fazer somos nós. É isso que uma ideia minha que eu estou pensando aí, da gente fazer, porque ninguém vai falar melhor do que conviveu do que eu. Ninguém vai falar de quem conviveu melhor com Cartola e Zica do que ela. Ninguém vai falar melhor de Clementina do que Vera. E assim sucessivamente. Quem conviveu, nós convivemos. Porque tem muitos filhos e netos aí, eu preciso de falar isso. Tem muitos filhos e netos, que eu convivi com vários, que não tiveram a mesma convivência que nós tivemos, diária. Porque eles não tiveram aquela mesma, aquele mesmo empurrão. O meu pai não se preocupava só com samba, nem com escola de samba, não, ele se preocupava com a gente. É um outro lado que as pessoas não conhecem. É um outro lado de Zica, de Cartola, que ninguém conhece. A formação, né? A formação. A formação. Eles não queriam só que a gente soubesse de samba, eles queriam que tivéssemos uma formação, que nós tivéssemos uma coisa profissional, acadêmica, que nós fôssemos elevados a mais. E tem muitos que eu vejo aí que não fizeram isso. Tem filho que nunca viu, não acompanhava o pai, não acompanhava a mãe, não é só pai não, porque tem mãe também dentro do samba, tem vó dentro do samba.
E o papai sempre se ligou nisso. Ele sempre prestou mais atenção nisso. Não sei se porque o pai dele puxou muito para ele por isso. E assim ele puxou por nós, entendeu? Então é isso. Dona Selma, a senhora falou que prefere não falar... Estou te ouvindo, não. A senhora falou que prefere não falar nomes, né? Nessa coisa da apropriação da história do Candeia. Como? Você colocou que não queria registrar o nome de quem se apropria da história De quem se apropria? Não, você não quis revelar o nome da pessoa. Ah, posso. Não tem sem problema nenhum. João Batista Vargem. Sim. João Batista Vargem. Gosto muito dele, o cara foi muito bom, mas ali existiu algumas inverdades que eu não acho certo. E é o direito meu como filha, sabe? E venho participando porque colocou umas coisinhas que não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma... Eu acho que os produtores biográficos, historiadores, eles não têm, na maioria das vezes, a preocupação de mostrar a produção pronta para aprovação do retratado, do pesquisado, né? Então, por isso leva, eu acho que hoje, uma preocupação de quem faz a história, de dizer, eu não quero ser o objeto da sua pesquisa, eu sou o sujeito dela, né? Então, assim, porque na hora que olha para o pesquisado apenas como objeto, ele não se preocupa de submeter, né, a produção dele ao aprovo de quem ele está retratando. Uma outra coisa também que você até, para juntar logo, porque se é para falar, eu falo logo, que é coisa que eu estava querendo falar há muito tempo. Essa questão, a casada com meu pai foi minha mãe, tá? E se separaram, acho que eu tinha 3, 4 anos, bem coisa, tudo bem. Aí fui criada também junto com a minha madrasta. Aí quando vou fazer uma matéria, um negócio, Leonilda Candeia, primeiro que ela não é Candeia, porque ela não chegou a casar com ele, podia botar a esposa de Candeia, atual esposa de Candeia. Filha de Selma, filha de Leonilda, eu não sou filha de Leonilda, eu sou filha da Nancy. Ou não citasse, ou citasse direito. Sabe, eu acho isso uma falta de respeito. Não que eu tenha conta, mas olha só, minha mãe não participou do meu pai quando era novo. Até nessa época já tinha samba gravado, ele estava casado com a minha mãe, ninguém fala. Entendeu? Não que eu não queira que a minha mãe participe, não, porque a minha madrasta na época foi muito, muito mais atuante, até porque ela tinha que estar. Porque quando ele sofreu um acidente, minha mãe já estava separada, não tinha sentido a minha mãe ir lá fazer visita, isso não tem lógica, né? Mas aí essas coisinhas que as pessoas querem se aproveitar, eu não sei se é se aproveitar ou uma forma de querer agradar. Agradar quem? Agradar ela ou me desagradar? Eu acho que era mais para me desagradar. Sabe, essas coisas assim fundadas, porque se é para falar, fala a verdade, ou então pergunta. E eu nunca tive acesso a isso, porque ninguém nunca me perguntou. Que passavam para ela e ela, coisa só que ele tinha 2 filhos que saíram herdeiros dele e que poderiam participar. A gente não era nenhuma criança, já estavam com 18, 19 anos. Mas era aquela coisa de passar por cima, sofri muito, mas depois é outra fase. Eu queria lhe fazer mais uma pergunta. A senhora falou sobre o centro de memória que o Candeia criou, esse esforço de... Da Portela? De documentação, né, da história comunitária, e que ficou um pouco carente de apoio à época, né, quando ele propôs essa ideia. A senhora pode falar um pouco mais sobre por que não veio esse apoio? O que faltou, né, para o projeto ir adiante ou ter mais força? Porque não houve interesse da escola. E se a senhora se lembra de outras iniciativas desse tipo, né, de documentação da história comunitária? Naquela época não houve interesse da escola que fosse feito isso. Agora, acho que deve ter uns 10 anos para cá, né, que começou o Centro Cultural, que na época a Portela não tinha.
E meu pai quis implantar isso lá. Chegou até a fazer alguma coisa. Não sei se eu tenho alguma coisa rabiscada lá em casa, até eu vou procurar. Se tiver, botar aqui. Aí depois que, se eu não me engano, foi Luiz Carlos Magalhães que começou a fazer o centro, né, de coisa da Portela. Você acha que o Museu do Samba tem influenciado as escolas de samba a começar a cuidar da sua memória? Como o museu Você acha que o Museu do Samba, nesses 23 anos de existência, ele influencia as escolas de samba e outras famílias a cuidar mais das suas memórias? Bastante. Não tem nem como, sem sombra de dúvida. Muito mais agora do que logo quando começou, porque as pessoas agora estão engolindo, degustando essas ideias, estão começando a entender esse poder de informação e de transformar pessoas. Porque como é que você coisa se você não conhece a história do outro? Então você, pô, o cara fez isso mesmo? Caraca, se ele conseguiu, porque já tem alguma coisa dentro de si. Eu acho que é isso que alavanca, cria talento e traz assim orgulho, né? Principalmente se orgulhar de saber que pô, o cara conseguiu fazer isso, mas foi ele que fez, não foi ciclano. São as verdades que eu vejo que o museu coloca aqui. Então a melhor influência que a gente tem para o sambista hoje é o Museu do Samba. E vamos falar um pouco agora da cozinha, né? Quando você convive seu com essa roda de samba, a gente sabe o que não pode faltar no encontro do sambista numa roda de samba. Ah, não pode faltar uma comidinha, não pode faltar uma cachaçinha, uma batidinha, uma cervejinha. E os caras que vão tocar direito e cantar direito para fazer uma roda de samba à altura do que o sambista que nós precisamos. Não é? Vem com qualquer boi com abóbora. Apesar de que eu não sei cantar nada, né? Desafino pra caramba, mas a gente está lá. Mas ninguém pode falar nada, porque eu vim de lá pequenininho, então é por aí. E como é que nasceu a sua paixão pela arte de cozinhar? Procura repetir a minha pergunta. Minha paixão pela arte de cozinhar, como Tá. Bom, minha paixão pela arte de cozinhar foi porque eu via desde pequena, lá em casa, minha avó, minhas avós, a minha tia, a mamãe, todo mundo cozinhando. E era costume da família. Todas as meninas lá em casa, da minha família, tinham que ir para a cozinha. Então eu começava cedo. A gente era cotoco, botava uma caixinha de, sei lá, de tomate, não sei se botava um negocinho de uma caixa, a gente subia, começava a lavar a louça, tudo cedo. As meninas lá de casa sempre foram donas de casa, então tinha que já começar pequenininha, varrer uma casa, ia crescendo, ia lavando banheiro, aí depois ia para a cozinha. Começava a fazer um arroz, prestava atenção na hora, aí iam chamando, e a gente ficava ali na cozinha aprendendo com os temperos dela, e assim foi. Eu, minhas primas, todo mundo lá em casa cozinha. Todo mundo cozinha direito, e qualquer comida. Eu me lembro que eu ficava vendo minha avó coisar a galinha, né? Matar a galinha. Aí era um negócio estranho, que eu ficava com medo. Mas eu aprendi aquilo que eu não tenho mais medo de nada. É rápido. Isso tudo a gente aprendeu em casa. Destronchar uma galinha. Foi isso, meu amor pela cozinha. E vai pegando as comidas que elas faziam. Qual era o seu cardápio afetivo? Meu cardápio afetivo? Da minha... Tipo, eu como isso aqui, eu me lembro de algum... Minha avó, ela fazia um tal de um a avó materna. Ela fazia um tal de um quebra-galho, que para mim é um cozido. Que é com os legumes, mas o dela era diferentão. Não sei como é que ela fazia aquilo. Com salgado, com costelinha, mas era tudo junto, porque hoje o cozido ele vem separado, né? E pior que ficava, não sei como é que ela fazia aquilo e aqueles pedaços, era uma delícia. Eu me lembro muito dessa comida dela. Uma comida que eu lembro que meu pai fazia, que ele mesmo fazia, era abóbora moranga recheada com camarão e botava queijo, botava os negócios lá, fazia um molho, um negócio.
ou carne seca, que é o prato meu que eu faço na feira, mas não é com abóbora moranga, o meu já é separado, mas era aquela abóbora, aquilo era uma perturbação para aquele homem fazer aquilo, que ele me perturbava, e ele que me ensinou a fazer. Você mencionou aí, né, que é o prato que você leva essa preparação, esse cardápio, carne seca com abóbora, para a Feira das Iabás. Como é que começou a história da criação da Feira das Iabás? Eu entrei depois, porque esse é um projeto lá do Marquinhos, que ele queria fazer alguma coisa, uma roda de samba, nos moldes que acontecia ali nos Oswaldo Cruz, como acontecia. Que ali todo final de semana tinha uma roda de samba na casa de alguém, quando não tinha, na casa de todos. Quer dizer, simultaneamente. Vamos lá para a casa do Manasseia. Aí vamos ali para a casa do Castinha. Aí eles ficavam rodando as casas, porque todas as casas faziam uma roda de samba. Aí o Marquinhos parece que teve essa ideia e convidou várias. Aí, num dado momento, depois de 2 anos que já existia a feira, ele foi falar comigo. Se eu não queria fazer parte, porque não sei o quê, porque era filha de cadeia, e tinha a história do bairro, né? Porque sou criada, nascida ali. Falei, tá, mas o que vai fazer? Selma, qual comida que seu pai gostava? E, na realidade, ele gostava muito de carne seca com abóbora. Aí veio na hora, eu falei carne seca com abóbora. Era uma das comidas. Aí ele falou, não, mas carne seca com abóbora, por que você não faz galinha com quiabo? Eu falei, porque eu não gosto de quiabo. Eu não gosto mesmo, e não gosto de fazer. Deus que me perdoe. Mas aí eu optei e foi a carne seca com abóbora que surgiu. Foi essa comida que surgiu pro meu prato da feira. E o que significa para você hoje ser uma Iabá, né? Uma Iabá do samba? Uma Iabá? Você hoje é uma Iabá, né? Um Iabá da feira? Da gastronomia do samba. Já estou lá há 16 anos, né? Aí eu fico muito feliz, sabe? Porque às vezes a gente se aborrece muito na feira, é muito cansativo, é trabalhoso, às vezes não é rentável, mas funciona bem, porque é onde eu encontro vários amigos, gente que eu não via há anos. Essa feira, quando ela acontece, a gente encontra uma questão afetiva, gente que eu estudei na escola, aparece lá do nada. Isso é legal, né? Você rever os amigos que você tinha por questão da sua vida. Cada um vai para um lado e se encontrar e lembrar aquelas coisas. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Fora os que a gente já tem mesmo, que frequentam, né? Eu tenho muitas, graças a Deus. É a Feira das Iabás que está me proporcionando essa alegria e as matriarcas do samba. O que é as matriarcas? O que é o grupo Matriarcas do Samba? Lembra-se que você está gravando para quem não sabe o que a gente está falando. Então, aí você tem que falar o grupo Matriarcas do Samba. O que é o grupo Matriarcas do Samba? O grupo Matriarcas do Samba é uma formação atual de 3 mulheres. Eu, Selma Candeia, Nilcimar Nogueira e Vera de Jesus. Esse grupo ele veio formado através dessa questão da gente querer falar do nosso legado, né? De querer cantar o nosso legado e contar as histórias dos nossos legados antes que alguém... diferente do que as pessoas falam. Então, essa a nossa proposta, de mostrar o samba da realidade, como nós vivemos e como eles foram passados para a gente. Um dos propósitos das matriarcas. Qual é a maior dificuldade na atividade da feira? Assim, e recentemente, né, o Museu do Samba, que você participou, ofereceu uma oficina da gastronomia do samba. Eu queria que você dissesse qual é a maior dificuldade que você falou que das coisas boas que a feira proporciona. E qual é a dificuldade que você tem e o que foi a oficina, o que a oficina te
te puxou, assim, acendeu alguma coisa para você? A maior dificuldade que eu sinto dentro da Feira das Iabás é essa ajuda de custo para que a gente possa colocar a feira. Nós temos ajuda de transporte, porque eles só fazem nosso transporte, mas nós não temos essa ajuda de custo, nós não temos, que foi proposto já várias vezes que nós íamos fazer uma oficina no Sebrae, bababá, e não sei o que. Há anos que eu fico ouvindo isso nunca aconteceu. Eu realizei uma parte aqui, para nos orientar como é que a gente faz com os pratos, como servir, quantidade, apressar, saber dar o preço, comprar o material, armazenamento das coisas, e tudo isso é necessário para a gente que não faz pouca comida, não é pouca comida que eu vendo, não é pouca carne seca com abóbora, não, eu nem elas, a maioria. Né? Muita coisa, muita quantidade, e como é que a gente amarra, que quando não vende, volta com aquilo tudo, faz o que com aquela comidaria toda, eu com abóbora. Não posso congelar abóbora. Eu não posso congelar uma carne seca que ela já mantém o molho. E tem que ter uma técnica para fazer essas coisas. Coisa que antigamente, nas rodas, não sobrava porque samba de crioulo é aquilo, né? Nego come, se não for dar pro vizinho, vai dando, vai dando, vai dando. Eu faço até isso. Quando sobra que eu não vendo, eu não vou ficar guardando aquilo. Eu vou dando para o redor da minha vizinhança toda, que eu não vou guardar aquilo. Faço marmita, boto para filha, e assim todo mundo faz, né? Essa é a dificuldade maior que a gente tem. Agora, enquanto o material do utensílio nosso, a gente mesmo vai dando nosso jeito. Porque nós não temos ajuda de nada, entendeu? É isso aí. Aproveitando que a gente está falando da feira, do seu trabalho na feira e da sua atividade, né, e amor pela cozinha, a senhora poderia falar para a gente um pouco mais de como são as suas memórias sobre a importância e o que a senhora pensa sobre a importância as memórias de quê? As suas memórias e a sua opinião, o seu entendimento sobre a importância das cozinheiras para a história do samba e para as rodas de samba que você conheceu ao longo da sua trajetória e para o presente do samba também. A importância do dinheiro? Não, da cozinha, né? Sim. Desse trabalho feminino. Então, eu acho que isso é fundamental, é uma importância muito grande. Porque eu acho que a gente tem que... Você imagine uma roda de samba, o pessoal comendo, sei lá, aquela carninha, como é? Carpaccio. Não é? Não vai ficar estranho isso? Então é fundamental que a gente tenha o nosso próprio prato, o nosso próprio paladar, sabe? A nossa própria iguaria, da onde a gente veio. Então a gente tem que comer o quê? É mocotoge, coisa. É por isso que é importantíssimo essa questão dessas oficinas para a gente do samba. Vai comer o quê? Vai comer a comida lá do cara lá do sertão, lá. Não tem nada contra, não, porque eu adoro aquelas comidas lá. Mas o sambista não pode. Então vai diversificar a coisa toda. Né? Vai se perder essas tradições. Vai se perder, né? Esses saberes. Nos saberes. Nos saberes e nos sabores, né? Porque pobre não pode comer todo dia carpaccio e não sei mais o quê. Caviar. Aí, é umas Você comidas sabe o que é caviar? Nunca vi, não conheço. Nem quer saber. Você acha que alguém na sua casa vai herdar o seu legado? Acho. Tenho certeza. Eu tenho certeza, porque eu acho que o meu legado, eu acho que ele vai ser herdado por alguns dos meninos, porque eu e meu irmão, eu custei muito, sempre vim, desde pequena, mas custei muito a entender, assumir essa condição. E depois que eu comecei a assumir, meu irmão não assumiu ainda, mas eu sempre passo para eles. Acho que eles estão mais voltados,
Eu vejo no meu filho, o Yuri, que com essa questão de pandemia, ele começou do nada a tocar violão e tá tocando bem pra caramba, autodidata. Vejo na minha sobrinha, a Joyce, ela também é que nem a minha mãe, ela é autodidata, então ela costura, ela borda, ela pinta, ela faz coisa em barro, ela está fazendo faculdade de artes, né? Na UFRJ. Ela pinta, ela inventa coisa, faz quadro, faz pintura a óleo, faz não sei o que lá, do nada a garota, cada dia ela foi inventando alguma coisa e coisas bacanas. Fez uma exposição já fez 2. O Catete, o Museu do Catete, fez de uma exposição dela que ficou no mar, itinerante, tem uma exposição dela que está lá na Bahia. Uns quadros, uns pratos lá que ela fez, lá em Salvador. Então, e tem pouco tempo isso. Então, eu acho que ela é muito talentosa. E outra coisa, a exposição dela é só voltada para a coisa do preto, do afro, do samba, dos ritmos, dessas coisas. E eles estão muito voltados. Eu acho que vai dar continuidade de alguma maneira. Assim. Qual seria a sua mensagem para a sambista do futuro? A minha mensagem para o sambista do futuro, que ele respeite, que ele valorize, que ele se sinta feliz e ajude na preservação dos que lutaram para ele chegar onde ele está. Não pode ter essa falta de memória, essa falta de recordação, essa falta de lembrança. A lembrança, às vezes, nos entristece, mas essa lembrança nos impulsiona a ter força para não deixar o samba cair, não deixar o samba morrer, não deixar essa cultura que nós temos por hereditariedade, né, pelo legado, vir abaixo. É isso que eu acho. Eu acho que tem que acabar cantando um samba, talvez Testamento de Partideiro. Então, como lembrança, eu gostaria de deixar para essa nova geração um samba do meu pai que traduz também muito o que a gente pensa. Testamento de Partideiro, de Antônio Candeia Filho. Ao meu amor deixo o meu sentimento, na paz do Senhor, e para os meus filhos deixo um bom exemplo. Na paz do Senhor deixo como herança força de vontade. Na paz do Senhor, quem semeia amor deixa sempre saudade. Na paz do Senhor, aos meus amigos deixo o meu pandeiro. Na paz do Senhor, honrei o meu pai e amei meus irmãos. Na paz do Senhor, mas aos fariseus não deixarei dinheiro. Na paz do Senhor, e pros falsos amigos deixo o meu perdão. Na paz do Senhor, porque o sambista não precisa ser membro da academia, só ser natural em sua poesia. E o povo lhe faz imortal, porque o sambista não precisa ser membro da academia, só ser natural em sua poesia. E o povo lhe faz imortal. O depoimento de Selma Teixeira Candeia encerra-se às 13h30 do dia 28 de junho de 2024. O original desta gravação permanecerá arquivado no Museu do Samba, à disposição dos pesquisadores, obedecendo às normas técnicas e museológicas necessárias. Obrigado, Selma. Obrigada a vocês, obrigada ao Museu do Samba e muita axé para todos nós.